Sejam bem-vindos, pessoal, ao podcast do IFL BH, o Instituto de Formação de Líderes aqui de Belo Horizonte. Dizer mais uma vez que é um prazer estar reatando esse projeto aqui junto ao IFL, que estava esquecido um pouquinho, e receber convidados para a gente tratar de temas relevantes, atuais, sempre com a opinião de líderes aqui de Belo Horizonte que fazem a cidade acontecer. E antes da gente dar início a mais um episódio, fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Patrocinadores Master, The One, HD Doctor, Capanema Wines e Grupo Armind. Patrocinadores Ouro, Drogaria Araújo, Candioto Vale Advogados e Évora. Patrocinadores Prata, TPC Advogados e Ops Medicina e Segurança do Trabalho. Mantenedor Marcelo Tosi Advogados e os apoiadores Biz e Rei dos Estojos e Gráfica Formato. Um nosso agradecimento especial também aqui a Milton Campos, que nos ofereceu esse espaço aqui maravilhoso para a gente estar gravando os podcasts. E para hoje a gente vai tratar de um tema que vem circulando não só aqui em BH, não só aqui no Brasil, mas no mundo, que vem impactando a vida de toda essa ordem mundial, que é a guerra do Irã com o Estado de Israel, que vem envolvendo os Estados Unidos, mas não só isso. A gente vai dar um passinho para trás para ver como que vem sendo essa liderança do Trump frente ao governo dos Estados Unidos e como que a economia dos Estados Unidos também vem respondendo a essas propostas, né, a essa política do Trump com as tarifas. E para isso eu convidei aqui hoje dois fellows do IFL, que são o Fernando Fonseca e o Cleberson Amaral, grandes amigos. Então, pessoal, se puderem se apresentar rapidamente aí para os nossos ouvintes, vai ser um prazer, Fernando. Beleza. Olá a todos. É um prazer estar aqui, inicialmente. Ainda mais falar sobre um assunto interessante como esse, né? Eu também sou mineiro, empresário, né? Faço parte do grupo do IFL há muito tempo. E eu acho que nesse novo governo dos Estados Unidos, nessa mudança, vários desses assuntos estão em pauta, sobre liberdade, economia, segurança mundial. Então vai ser muito bacana aqui estar com vocês aqui hoje falando sobre isso. Clebinho, também agradeço demais o convite. Já estamos aqui na FL essa jornada tem um tempo. Eu trabalho com política pública, eu gosto muito desse assunto e está em alta, né? É o tema do momento global. Então, E eu acho que esse papo aqui ele é interessante não só para a gente entender, né, essa questão das tarifas que o Trump vem aplicando lá nos Estados Unidos, mas também quando a gente fala, né, do governo do Trump, não tem como a gente abordar um assunto que é o mais atual do momento, que é esse conflito ali envolvendo Irã e Israel, onde o Trump agora teve uma participação mais efetiva. Então, acho que o papo aqui vai ser bom para a gente abordar todos esses assuntos que, querendo ou não, impactam na vida do brasileiro, impactam na vida do empresário aqui de Belo Horizonte. A gente tem agora aí um possível impacto até no preço do barril de petróleo, né, que vai impactar aqui na economia como um todo no Brasil, mas nós vamos chegar lá com calma. Sim. Acho que a gente primeiro podia fazer uma análise, né? A gente teve um debate recente lá no IFL, onde vocês dois participaram, que envolvia, né, essa questão das tarifas dos Estados Unidos de fato estarem em favor ou contra a liberdade econômica, liberdade como um todo. Uhum. Então, eles prepararam uma apresentação aqui bem bacana. Vocês podem introduzir o tema para a gente, como vocês acharem melhor. A gente vai acompanhando aqui, batendo um papo tranquilo. Claro. Fechou? Eu acho que tudo começou na economia, né? Porque o debate era sobre tarifas e nós, do IFL, conhecemos muito a teoria da liberdade, né? Só que às vezes a prática é um pouco diferente, né? Então eu acho que assim, a gente tem que estudar as coisas por um âmbito maior. E como a gente comentou, a volta do Trump aí é uma sinalização para o mundo, né? A direita, graças a Deus, felizmente, está avançando na política, e isso é muito bom, porque são ideias de liberdade. Então, esse movimento do MAGA aí, do Make America Great Again, envolve muito mais do que isso. Envolve não só os Estados Unidos, como o mundo, a economia mundial. Vai ter o reflexo aqui no Brasil também. Por isso até que eu estou com o meu bonezinho aqui, ó, Make Brazil Great Again. Porque eu acho que os Estados Unidos estão retomando uma liderança mundial e aí nós fizemos essa apresentação, achamos legal trazer aí, né, para poder passar, porque ela é bem didática nesse sentido. ou até agindo como líder, né? Porque a liderança é deles. Tem gente que está tentando chegar, mas ainda não chegou no posto de líder ou de disputar a liderança. É deles, mas estavam devendo, né? Como em atitude de líder para esse mundo. À medida que eles começaram a dever ou dormir no volante, outros players começaram a se tornar mais relevantes, e isso não necessariamente é bom, né? Mas acho que a gente pode seguir a apresentação para os nossos ouvintes aí mais
assíduos, primeiro a gente queria falar um pouco sobre a figura do Trump, né? As pessoas às vezes conhecem ele pelo que vê na televisão e tal, mas esquecem que ele tem um histórico muito grande profissional, né? Ele é um cara que é um empresário bilionário do real estate, né? Do ramo imobiliário americano. Já cresceu, já caiu, já cresceu de novo. Depois ele se tornou um autor best-seller, resolveu escrever um livro, Art of the Deal. Depois se tornou um apresentador de um programa de televisão, reality shows mais famosos, mais conhecidos da história da humanidade, que foi o Aprendiz. Conversão brasileira, né? Conversão brasileira, expandiu para o resto do mundo. E depois foi tentar mudar novamente com 100%, foi para a política, se tornou presidente dos Estados Unidos, criou um movimento que é um movimento dos maiores movimentos políticos da história também. Então, poxa, ele é um Nada cara... Nada currículo, né? Exato, entendeu? Currículo... o maior retorno da política desse século, com certeza. Foi essa volta dele. Sim, então... mais atacado, né? A gente vê como esses ataques podem ser ferozes e conseguiu voltar por cima. Então quase o cara preso, né? Tem um plano, quase foi preso, sofreu uma campanha aí difamatória enorme. Então, assim, ele é um cara que, apesar dos trejeitos e o humor que fazem e tal, e da personalidade também, que esses caras também sempre têm uma personalidade bem volátil, forte, ele é um cara que sabe o que está fazendo e tem sempre um plano por trás, né? Então, acho que é um pouco do que a gente quer trazer aqui. Vamos entender. Podemos seguir com a apresentação? Eu tô passando aqui. Esse é o cara do lado dele, é o Scott Bassett, né? É o ministro secretário de Tesouro. No caso deles lá, é o Paulo Guedes do Donald Trump. Então, acho que a primeira pergunta aqui, né? Que a gente tá trazendo o tema de, afinal, ele tá fazendo bem pro mundo ou mal pro mundo, tá? Melhorando a liberdade, aumentando ela no longo prazo, acho que são as principais perguntas, né? A gente pode até fazer uma introduçãozinha aqui, Clebinho, porque é o seguinte, né? A gente, como IFL, como Instituto de Formação de Líderes, que defende as ideias da liberdade, a gente tem sempre uma versão inicial à questão de taxação, à questão de impostos, né? Mas é como o Fernando falou bem no início, a gente precisa ter uma compreensão mundial do que está acontecendo na economia, acho que é isso que você vai explicar agora, né? Porque, a princípio, nós somos contra imposto, mas será que é uma verdade absoluta? Acho que é por aí. No primeiro chute, com certeza, sempre vai ser essa resposta, né, cara? Sim. Taxar é bom ou ruim para a economia? Ruim. Essa é a resposta básica. Mas tem sempre o contexto, Exato. Tem sempre o que está acontecendo. Não é à toa, né? Eu, pelo menos, eu não acredito que não tenha que ter Estado. Muitos libertários acreditam, ou anarquistas na outra ponta, mas tem que ter Estado. Ele tem sua função, tem que ter uma certa quantidade de imposto e tem que ter regra. Exato. Nada é binário, sim e não, né? Então, por isso que a gente fez até esse exercício psicológico aí de quebrar paradigmas mesmos, né? Por exemplo, quando você pergunta ali, em defesa da liberdade, nós que defendemos a liberdade, é válido tirar a vida de alguém? Você vai falar que não, certo? Sim. É válido cercear o direito de ir e vir de alguém? Você vai falar também que não. É válido, então, colocar tarifas nos países? Também não, porque se você está tarifando, você está impedindo o livre comércio, né? Ok. Porém, se você pensar, e se alguém for te matar e você tirar a vida para se defender, aí é válido? É válido. E se alguém estiver tentando invadir a sua propriedade, a polícia vir prender e cercear o direito de liberdade dele? Aí é válido também. Ele deixa de ir e vir, a gente tira o direito de andar da pessoa. Porque ele não soube respeitar o seu direito. E da mesma forma, se outros países tarifam, isso é uma ferramenta de negociação da economia mundial, é válido você tarifar também? Também é válido, que é um pouco do que acontecia com os Estados Unidos. O Trump tem vídeo dele quando ele tinha 20 e poucos anos de idade, já empresário e tal, falando que, olha, o pessoal explora muito os Estados Unidos, eles metem tarifa na gente, os Estados Unidos saíram de ser um país industrial mesmo, depois da Segunda Guerra Mundial, para ser um país de consumo, tanto que as fábricas estavam indo para a China, para a Índia e etc. E isso o país acaba perdendo um pouco da sua influência, do seu poder no cenário mundial. Então, muitas das ações que o Trump está tomando agora não são no sentido até de atacar, às vezes são no sentido até de se defender, e não de desequilibrar, mas de reequilibrar alguns fluxos globais. Com certeza. Inclusive, isso vem de antes. Desde a Segunda Guerra Mundial, né, durante a reconstrução da Europa, do mundo, né, do Japão, os Estados Unidos se propôs eu não tarifo vocês, porque vocês estão se reconstruindo, então façam seus carros. A Alemanha pode mandar Mercedes, Audi, BMW para cá, eu compro. Pode tarifar meu Ford, pode tarifar a GM, não tem problema, que é para vocês reconstruírem. Cara,
parceiro pra caramba. Demais. Então, você é parceria. Só que isso é para durar 10 anos, 20 anos, 30 anos, tá? Reconstruiu. Passou mais 30 anos depois disso. Todos os presidentes que vieram antes falavam sobre esse tema, tentaram renegociar. Falaram, gente, passou o tempinho, né? Vamos jogar justo aqui, a gente tarifa igual, todo mundo zera tarifa. Uhum. Não conseguiram. E o Trump foi só o cara que foi firme. Sim. E é engraçado como que a mídia, né, como um todo, não só aqui no Brasil, mas no mundo, começaram a tratar do problema como se fosse específico dos Estados Unidos. É o tarifaço do Trump. Mas eles não olham sobre esse prisma, né, da guerra mundial, da guerra fiscal a nível global, que é o que é. Não, chega a ser ridículo o Lula, ou aqui no Brasil, se ventilar a possibilidade de retaliação. Gente, a gente é um dos países mais fechados do mundo. O produto americano já não entra. Assim, além da burocracia que já consome tempo, recurso e da preguiça de você importar, quando importa o carro é caríssimo, ou qualquer produto é caríssimo. A gente sabe vendo o preço dos carros aqui. Não é o lucro do empresário importador, não. É que é imposto mesmo, é muita burocracia. Então, a gente falar em retaliação é beira o absurdo. Sim. E é interessante a próxima parte da apresentação, a gente fala justamente sobre o que é a liberdade econômica, né? Como que a gente, no mundo globalizado, alcança a liberdade econômica. O que você vê da liberdade econômica é só livres mercados, precificação, câmbio, esse tipo de coisa, leis, o direito, etc. Isso tudo é só a pontinha do iceberg. Por trás disso, para que o mundo consiga ter uma globalização e uma comercialização livre de fato, tem muita coisa, né? Que é o que você não vê aí. A verdade é que liberdade é um conceito muito abstrato, né? E tem teorias esquerda, direita, mais a esquerda, de tudo quanto é jeito para definir. Uhum. Então, esse conceito muito abstrato, a gente tem que descer um pouco nessa análise e para um mundo mais real um pouquinho, para de fato entender. O que garante essa liberdade? Exatamente. Aí tem uma das coisas, inclusive, que os Estados Unidos fez logo após a Segunda Guerra foi também garantir rotas comerciais seguras. Uhum. Tem base no mundo inteiro, navio de guerra espalhado no mundo inteiro, é para garantir que o comércio marítimo ocorra. São condições também, né? Pelo que eu tô vendo. Se você não tem rota comercial segura, você não tem liberdade econômica, né? Sim, curiosidade. O Irã, agora, pulando aqui um ponto, mas já fazendo uma pontinha, o Irã anunciou que iria fechar o canal por onde passa. O parlamento aprovou, né? O parlamento aprovou fechar o canal. Já tem, até, salvo engano, já tem navios lá fazendo bloqueio. Já tem? Eu vi hoje de manhã, eles tinham só aprovado, mas o ponto é o seguinte, esse canal, olha para você ver como as coisas são, esse estreito, ele abastece a China e ele tem navios americanos que protegem. Então tem navios do exército americano hoje que protegem esse estreito para não ter contra pirataria e etc. E agora, nesse movimento todo, o Irã está ameaçando fechar, que vai impactar os Estados Unidos, vai impactar a China. Então tudo é um pouco vai impactar o mundo. Ali acho que 20% do petróleo global passa. Eu acho que é um absurdo. Exatamente. Eu ouvi falar que era 1/6 do petróleo mundial. É 20 a 25%. Né? É absurdo, né? 15 a 25 é absurdo. Então aquela norma do beabá, né? Se diminuir a oferta, o preço vai aumentar. Sobe. Exato. Pode seguir, Clebinho. Não, eu acho até interessante voltar, porque alguns dos pontos são esses, rotas comerciais seguras, essa dissuasão militar, ou seja, quando muita gente tem bomba atômica, ninguém solta uma bomba atômica porque não é bom para ninguém. Então isso cria uma segurança, né? Mas não pode ser todo mundo também, né? Não pode ser todo mundo, ou alguém que vai soltar, né? Sim. Então é isso. Respeito às soberanias nacionais, segurança jurídica contratual, estabilidade política, que num cenário global é difícil ter, principalmente quando você tem players novos, agressivos, emergindo. E no primeiro mundo hoje, né, nas potências, na elite global, está muito instável, né? Os governos na Europa estão, cada dia um passo, todos eles estão caindo, tendo eleição todo ano ali, vários. Sim, o Brexit, né, tem uma instabilidade, porque a economia da Europa não está tão boa, e quando a economia começa a não ficar muito boa, os regimes políticos acabam tendo que mudar, porque a população começa a se virar contra. Para corrigir isso, abriram portas para a migração, e gerou os problemas sociais internos, que previsíveis ou não, né, tipo assim, talvez a quantidade, o grau, eles não previram que fosse tão doloroso para a população como tem sido, né? Então, mas é necessário, não tem como fugir disso. Então até essa estabilidade nacional de imigração e etc. é necessária para não ter uma crise, por exemplo, de invasão no país, como até o próprio Estados Unidos, o Trump fala muito sobre isso, né? A própria estabilidade financeira, né? Um país com a potência do mundo, com 37 trilhões de dívida, pagando absurdo todo ano aí com juros. O Brasil a gente está acostumado com isso, né? A gente já está acostumado com esse cenário, mas quando você é o banco do mundo, quando você é o principal ativo do mundo,
não pode, né? Se os Estados Unidos quebra, o mundo colapsa. Ameaça de segurança. Até por isso, na Big Beautiful Bill do Trump, quem está acompanhando aí, ele colocou uma grande lei, está tentando passar uma grande lei lá no Congresso americano. Um dos pontos dessa lei é para aumentar o teto da dívida pública. Isso é por quê? Porque se os Estados Unidos, se a dívida pública americana ultrapassa o teto e os Estados Unidos correm risco de dar um default, igual a Argentina fez, por exemplo, várias vezes. a Argentina já deu um mega problema na América do Sul e no próprio país. Imagina no fiador do mundo, entendeu? Se ele estiver dando risco de calote na dívida. Então, é uma medida até necessária, mas aí o pessoal cai em cima falando que ele está querendo aumentar a dívida pública americana. Não é. Entendo que o objetivo seja o contrário, seja reduzir. Mas ele precisa garantir essa estabilidade da moeda e, como a gente falou, dos Estados Unidos, que é um pilar, né, da economia mundial. E ele é legal ver a economia de país gigante, de país pequeno também, mas país tipo Estados Unidos. É um navio cargueiro que está em movimento. Então, se ele mudar um pouquinho assim, olha, é a diferença de bater na África ou na Austrália, né, quando você está andando ali. Então, não tem jeito de você fazer um cavalo de pau nos Estados Unidos. O Milei, por exemplo, muita gente compara essa parte econômica, ele conseguiu ser radical, porque o país estava quebrando há muito tempo. Então, uma solução mais radical passa a ser mais viável. Diferente dos Estados Unidos, não dá para cortar tudo lá, né? Isso não acontece hoje. É isso Verdade. E segurança cibernética, né, energia abundante para todos, esses são alguns dos pontos que garantem essa liberdade econômica. Perfeito. Aqui é um slide que a gente fala sobre justamente esse período pós-Segunda Guerra, que foi o período de maior instabilidade, né, no mundo. Nesse período, os Estados Unidos emergiram como a nação hegemônica do mundo e realmente o xerife que ia botar todo mundo no lugar. Mas um xerife com valores, os valores que a gente chama de judaico-cristãos e etc. Tanto que, como o Kleber falou, os Estados Unidos, geralmente, quando ganham uma guerra, normalmente na história, você devassa outro país, você invade, você tira os recursos, etc. Toma território, impõe sanções. Os Estados Unidos fizeram o contrário. Os Estados Unidos não, os aliados, mas né, liderados pelos Estados Unidos. Eles ofereceram linhas de crédito, ajudas, equipe, gente, cérebros, condições favoráveis. Tanto que os dois países mais prejudicados pela Segunda Guerra Mundial, os dois perdedores, que foi a Alemanha e o Japão, são os dois países que mais cresceram no pós-guerra. Os dois maiores aliados. E o Japão, sim, se tornaram as nações, junto com os Estados Unidos e a Inglaterra, as maiores, mais prósperas nações do mundo nesse pós-guerra. Então, essa paz realmente foi uma paz com liberdade, sem exploração e com a estabilidade necessária para esse avanço da economia mundial. Mas aí, nos próximos anos, né, como a gente foi observando, a dinâmica foi mudando, né? Os próprios Estados Unidos começaram também um pouco a ficar mais acomodados, a Europa, né, depois da guerra, a Europa liderava o mundo, ela já começou a entrar num papel hoje mais secundário, né? Hoje o PIB dos Estados Unidos, se você pegar, deve ser quase igual ao PIB da Europa como um todo, né? Pelo aumento que subiu e pelo tanto que a Europa está um pouco estagnada nesse momento econômico. O PIB per capita dos Estados Unidos disparou em relação à Europa. Quando a gente estava na escola, quando a gente estava no ensino médio, fundamental, era mais ou menos pau a pau. Disparou nos últimos 10 anos, né? E o da China devia ser menor do que o da Argentina e hoje já é quase então, os da Estados China, Unidos. Então, assim, essa que eles chamam de Pax Americana, que foi essa paz promovida por você ter um xerife no mundo ali, que quando chega alguém fazendo uma bagunça, ele chegou, opa, meu amigo, peraí, vem cá, não, isso aí não, vamos resolver esse negócio aqui. E também pegou os benefícios disso, né? Claro. Tanto que é um país que influenciou a cultura mundial nos últimos 100 anos, vamos dizer assim, ou quase 100 anos. Não é à toa. E perdeu essa relevância. E no que ele perdeu essa relevância, outros conflitos começaram a acontecer, né, ao longo desses últimos anos aí, e que agora a gente entende que é muito providencial os Estados Unidos retomarem esse papel de xerife mesmo, porque não vai ter outro país que vai fazer isso. E se eles não fizerem, outras pessoas vão entrar aí no cenário, né? E talvez com valores, né? Eu não sou dessa tese de que não existe hierarquia de valores. Eu sou totalmente descrente com essa teoria. Se a gente não for, né, não posso falar governado, mas liderado por um país, né, por uma nação com valores judaico-cristãos, a gente corre o risco de ser governado por valores que são totalmente opostos a esse, que não favorecem a liberdade individual, que é a grande vitória, assim,
do Ocidente, né? Exato. E mesmo se a gente não criticar esses outros valores, né? Deixa eles lá onde eles estão. Né? Eu não acho que a gente tem que invadir o Iraque, vamos lá espalhar a democracia. Não, não. Se eles têm esse valor, a Índia tem um valor dela, a China tem uma cultura própria, né? Tudo bem. Né? O mundo islâmico todo tem essa cultura própria. A gente pode criticar, pode tentar fazer aqui, mas a gente não precisa impor. É isso. Eu também não quero que imponham pra gente, né? Exato. Então, se tem que ter algum líder que seja o Império Americano. E até voltando um pouquinho, mas repetindo para falar mesmo. Muita gente fala, poxa, mas os Estados Unidos dominou, na verdade, o mundo quando ele fez as fotos comerciais, ele colocou crédito, fez parceiros, na verdade, é um tipo de dominação. E talvez até seja, mas é que se a gente comparar com o que os outros impérios fizeram, que foi de fato dominar via militar, pegar o território para ser dele e abaixar o joelho, é totalmente diferente. Então, do meu ponto de vista, assim, é muito claro que é gratidão por ter os Estados Unidos, porque não fosse ele dessa forma. Sim, e é uma dominação que dá liberdade para outros países crescerem também. Tanto que outros países cresceram nesse período e ganharam relevância global, seja econômica, seja cultural, que eu acho que é um pouco desse ganho do Ocidente. O Ocidente ele tem valores bons e entre eles é não restringir os valores dos outros. É né? como eu falei, liberdade individual. Sim. Aqui a gente tem é uma coisa que diferencia o Ocidente de grande parte do Oriente, né? A gente vai entrar na guerra daqui a pouco, mas o próprio Irã é um exemplo disso. Lá não existe liberdade individual, né? Lá mulheres são proibidas de estudar, entrar nas universidades e trabalhar, tem que andar com burca. Casais apedrejada. Casais homossexuais são jogados de prédio, então liberdade individual passa longe. É uma liderança com livre-arbítrio, né? Sim, que eu acho que os Estados Unidos exerce para com o Ocidente. Sim. E aí, o que a gente tem visto nesses últimos anos, aí, nessas últimas décadas? Nós temos visto também, enquanto grandes potências caem ou ficam estagnadas, como a Inglaterra, Itália, França, Espanha, você vê outras potências surgindo, com suas culturas próprias, né, que não existe cultura certa ou cultura errada, mas que apresentam alguns pontos que são riscos para essa própria liberdade econômica que a gente falou e para um choque cultural até maior e de longo prazo, né? Aqui a gente já começa a trazer alguns deles ali que vocês já devem conhecer, o Xi Jinping, o Putin, são mais importantes do que as figuras dos líderes, os países por trás, a cultura dos países por trás, né? A China, Rússia, Coreia do Norte, o Irã, o próprio Irã. Então, esses países hoje, eles emergem como ameaças a essa liberdade econômica e até social mundial, né? Sem sombra de dúvidas. O Khamenei, inclusive, está bem famosinho porque está no meio da guerra. E a gente não podia deixar de comentar que o Lula... Mostrar ali quem está no canto aparecendo ali também. O único país do Ocidente que declarou... Foi o único país do Ocidente que foi, na verdade, na posse lá no Irã. Nenhum país do Ocidente foi. Tava lá o Alckmin sentado ao lado dos líderes do Hezbollah, do Hamas, do Irã. Então, um outro alerta para a gente saber de que lado desse jogo, desse tabuleiro geopolítico, né? O Brasil está hoje. Está se posicionando. Colocou o Brasil, né? Sim, e é o Lula, porque o Brasil é um país conservador, de cultura judaico-cristã, extremamente majoritariamente cristão. Sim. Então, ele realmente está na contramão do povo aqui, nesse quesito. Vamos passar aqui rapidinho, só para ter alguns exemplos, né? Tipo, o que são as ameaças na prática? Voltar de tirar dessa abstração grande e um pouco mais na prática. A Rússia começou uma guerra na Europa, né? Eu não sei vocês, mas eu há 4 anos atrás falava, cara, vamos apostar R$100, vai ter guerra na Europa, eu apostava 1.000 invasão de um país. Que não ia ter, assim, brincando, fácil, qualquer hora. E teve. Então, isso aí de cara já quebrou um paradigma que a gente tinha há muito tempo, que a gente cresceu, né? Quem nasceu aqui nos 80, 90, a gente cresceu sabendo que isso não ia acontecer, e aconteceu. Então a gente quebrou um pouco a cara. Ele tem um projeto de Rússia, né, que é sempre grande, e como que ele faz isso? Os hackers russos são famosos no mundo inteiro, a gente sempre ouve falar de hackers russos invadiram, então tem uma guerra cibernética muito grande no mundo conectado, depende muito da internet, muito grande. A Rússia é um dos maiores produtores de petróleo e gás, né, sempre sustentou a Europa ali com gás. Foi inclusive um risco apontado pelo Trump no primeiro mandato dele, que riram dele na ONU. Pô, mas como é que vocês estão fazendo um mega projeto aqui de gasoduto para ter dependência energética da Rússia? Vocês vão ficar na mão deles? Riram, e deu outra. Poucos anos depois, a Rússia invade
comércio que a gente está vendo. E aí, como é interessante, né? Na época que o Trump era presidente, no primeiro mandato, tinha os discursos da Rússia, tinha uma questão ali da Crimeia e tal, mas nunca efetivaram mesmo, porque você tem o xerife ali. Aí o xerife foi dormir, foi tirar um cochilo, ou passou pro guardinha ali a boina. No primeiro ano já, ou no segundo ano do governo Biden, a Rússia já estava invadindo a Ucrânia, porque sabia que os Estados Unidos não iam fazer nada e que o perfil de líder do Ocidente, não só o Biden, como outros líderes também mais fracos, permitiram, até da Europa principalmente, Sim. que é a mais afetada, permitiram um movimento desse com uma segurança de que não haveria uma retaliação, né, forte. O que o chanceler da Polônia estava falando, poxa, a gente está pedindo para os Estados Unidos, está do outro lado do planeta, tem 300 milhões de habitantes, para defender a gente, a Europa, Salvar a gente. que somos 500 milhões aqui na Europa, temos PIB muito maior que o da Rússia, a gente está pedindo ajuda para eles, assim, como que a gente dormiu tanto no volante? Dormiram. Né? Tem um projeto global hoje que chama ARC, que é liderado inclusive pelo Jordan Peterson, estava vendo uma palestra, já estão chamando de The Great Nap, esse movimento, esse tempo aqui do Ocidente, a gente, do Ocidente, que aconteceu no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos, Canadá, tipo assim, no Ocidente inteiro, a gente tirou um cochilo longo aí mesmo, a gente não prestou atenção, a gente não estava com o olho aberto. E quando a gente não abre o olho, as coisas acontecem, né? É só um detalhe que eu acho que é importante, a gente falou tanto de liberdade, nesses países, né, que na Rússia, né, tem censura, tem repressão muito grande, então não tem uma mídia que pode criticar à vontade. Aqui, querendo ou não, abate. Então, ninguém pode criticar lá, né? O cara é preso, jogado na Sibéria, ou só some. Os que fogem, eles assassinam num outro país. Então, é de fato repressivo. Umas histórias curiosas aí de alguns inimigos do Putin que desapareceram, né? Caíram de um prédio. Vários. Tem uns casos. Eu vi um essa semana com um cara, acabou de ser jogado do prédio, né? Assim, se suicidou pulando do prédio. Né? É brincadeira. Mesma coisa na China, né? A China hoje, em termos de economia, é uma manipulação cambial muito grande. O fluxo de capital ele tem que ser livre, né? Para você ter uma economia livre, o fluxo de capital tem que ir e vir. Então, o preço tem que ser livre. A China nunca permitiu isso. Então, não foi só que ela colocou tarifa ou que ela colocou burocracia que nem o Brasil faz, não. Ela manipulou o câmbio. E isso aí desregulou todo o comércio global. Por isso que o Trump tem ido muito ali com a tarifa para tentar reverter isso. A tarifa em si funciona, cara, não é o ponto. É para forçar que ela pare de fazer esse controle. Né? Não é sobre a tarifa, é o modelo de pressão. Sim. Nunca respeitou patente nenhuma, né? Sempre propriedade intelectual, acho que é uma palavra que ainda existe lá. E as pessoas falam, não, mas quando eles entraram na Organização Mundial do Comércio, eles assinaram falando que ia respeitar. Eu sei. O preso que fala que vai só na saidinha lá de Natal e volta, também não volta, sabe? Tipo, assinar um papel e falar é diferente de fazer. Então, eles nunca fizeram isso, nunca respeitaram a propriedade intelectual, nunca deixaram o câmbio livre. E isso aí claramente coloca em xeque toda a economia global. Esse ponto da armadilha da dívida no slide anterior também é interessante, porque uma das práticas de domínio da China é que ela financia países que estão quebrados ou com dificuldade financeira e troca pagamento por condições comerciais ou condições... Recursos naturais também. Recursos naturais, etc. Então, quando esses países não conseguem pagar a dívida, eles ficam devendo outros tipos de condições para a China, na qual só aumenta a influência deles nesses países, né? Eu acho que a China ela tem um capítulo à parte aqui, até o próximo slide fala um pouco mais sobre isso. Eu tive lá recentemente e o modelo chinês ele é muito interessante. Primeiro porque a gente fala muito sobre essa história de capitalismo, socialismo, comunismo. Na verdade, o que é isso, né? O capitalismo e o socialismo, a diferença é basicamente que o capitalismo acredita na livre iniciativa, no cara ali fazer por conta própria, o indivíduo e tal, e o capital que gira em torno da inovação e do crescimento econômico. E o socialismo acredita que o Estado, na verdade, o capitalismo e o comunismo. O outro extremo é o comunismo, que acredita que o Estado tem que fazer tudo, que o Estado é que produz a riqueza e que todo mundo tem que depender do Estado. A gente sabe que isso não existe. Diretor da economia da sociedade. Isso não funcionou em lugar nenhum, nem na China, como nós vamos ver. E o socialismo seria um meio do caminho onde você tolera umas empresas ali, mas as empresas são sugadas e distribuído isso de várias formas para a população através de um Estado que seria meio que o salvador também da população. Então, assim, a gente sabe que desses três modelos, o único que funcionou e que funciona ainda é o capitalismo. No longo prazo. No longo prazo. No médio,
curto prazo, médio para a nação, né, que é 30, 40, 50 anos, funciona bem. Sim, bem assim, né? Ele consegue maquiar bem, consegue dar uma Na impulsão. verdade, a Tanta gente China fala não é comunista. Sim, O Partido Comunista que a gente está vendo ali, ele é comunista muito mais em conceito e em no posturas social do que na economia, do né? do que de fato na economia. Porque na China o que acontece é muito diferente. Na China é o seguinte: a gente goza aqui da liberdade do Ocidente, né? Democracia e tal, isso é interessante, mas isso tem um preço. Né? Nós temos aqui vários partidos, nós temos uma mega estrutura, tem agências reguladoras, tem cargos, comissões, nós temos uma estrutura grande que fica brigando entre si, um apontando o dedo para o outro, mas se alguém sai da linha, alguém vai lá e volta com a pessoa para a linha, alguém vai lá e aponta um abuso, então acaba que um fica controlando o outro. Isso é caro, tanto que a gente paga imposto para caramba para poder manter essa estrutura. E é caro em tempo também, em time, né? Porque o processo para evoluir ele demora mais tempo que alguém do que atropelar e ir direto, sim. Só que na China não tem nada disso. Então, na China, você não tem essa democracia. Então, lá você não tem essa estrutura toda. Você tem um partido único. E aqui, enquanto aqui a ordem dos partidos é crescer para um partido ser maior que o outro, então você tem que botar mais gente, você tem que ter mais despesas, você tem que inchar. Quem incha mais fica mais forte que os demais. Lá não, lá é um partido único, está brigando com ninguém. Então, ele tem que ser enxuto, eficiente e não ser burocrático. Então, a China, de vários aspectos, ela consegue ser mais capitalista do que países do Ocidente. Por quê? São baixos impostos, você não precisa de muito imposto para poder manter essa estrutura toda, ele é muito no militar, mas na política menos. Então, você consegue tirar esse peso de quem realmente produz na sociedade, que são as empresas. Então, eu estava lá recentemente, na camada mais baixa da China, na primeira empreendedorismo, na primeira nível ali, você tem um ambiente de negócio extremamente favorável. livre. Tem baixos impostos, baixa regulamentação, você não tem CLT, o governo até ajuda se for um setor estratégico, e as empresas crescem e voam lá nesse cenário. O governo dá lugar, dá prédio, dá espaço. Diga-se de passagem, na China, 100% do território chinês ele é do governo chinês. Você não tem propriedade privada lá, o governo te dá uma licença para você morar numa casa por 30 anos, 40 anos, ou ficar num prédio, mas você tem que renovar, e se o governo, por motivo, não quiser renovar, você não vai ter sua licença renovada. Então, não tem essa propriedade privada. Mas como isso está na mão do governo, ele distribui para as pessoas, para elas poderem usar e para as empresas. Então, eles ajudam muito a crescer quando a empresa está nessa base. À medida que a empresa vai crescendo e vai ficando cada vez mais relevante, aí o governo chega junto, começa a colar nas empresas, fala, agora vem cá, como é que tá isso aí e tal, uma parte aqui é minha, né? Ele vai por diversas formas tomando participação cada vez maior nas empresas, à medida que a empresa vai crescendo, a participação do governo vai crescendo também. De forma compulsória. Forma compulsória. Assim, compulsória de várias formas, nem que seja, olha... Pô, você tá indo bem, seu negócio tá bacana, né, Fred? Aqui, ó, vou fazer o seguinte, eu vou te dar 100 milhões aqui para te financiar uma nova linha de produção. Você, não precisa não, eu tô tranquilo, eu tenho meu financiamento aqui, tá fluindo. Não, você precisa sim, tá aqui, ó, 100 milhões. Quer perder sua casa? Tá aqui, ó. Pronto. Então, assim, tanto que você vê hoje as maiores empresas chinesas, o Partido Comunista é dono de quase metade, mais da metade, uma participação relevante, não só acionária, mas também ordinária ali de dar as diretrizes da empresa. Né? No controle do conselho, né? Na diretoria, na troca de informação com o governo. Políticas, por exemplo, lá na China você tem dois modos de pagamento principais, que é pelo Alipay e WeChat. Né? Além do dinheiro, que é pouco, cartão de crédito. O cartão de crédito não funciona, os daqui do Ocidente não Visa, funcionam. Mastercard. Não funciona. Amex, então, nem se fala. Você tem que ser Amex. Aqui você tem, lá você tem que se inscrever nesses aplicativos. Eu me inscrevi nos dois, só que um não me aceitou, só o outro que aceitou. E eu pagava de acordo com o Alipay. E teve casos, por exemplo, durante a pandemia, de pessoas, indivíduos, empresas que não seguiram as orientações e que o governo foi lá e simplesmente bloqueou os recursos da pessoa. Então chegou o seu dinheiro aqui, você não pode usar mais, porque está numa plataforma Você que eu foi lá comando. durante a pandemia? Não, eu fui lá 15 anos atrás e fui lá esse ano. Uhum. Então E quem te deu esse bastidor aí foram os empresários de lá? Locais, principalmente nessa última ida que eu fui para trabalho. Foi uma feira que eu fui participar, visitar empresas, então conversei com muita gente lá, acabei conhecendo um pouco mais desse bastidor ali da China. Muito interessante. E é interessante, porque é um modelo que funciona. É como se a China não fosse uma nação. A China é uma empresa. Xi Jinping é o CEO dessa empresa e ele tem várias subsidiárias que ele vai ali
ajudando, sabe aquela startup da grande empresa que você vai botando dinheiro, ela vai perdendo dinheiro até que ela começa a dar dinheiro e aí você pega uma participação maior ali? É isso. Então, só que por outro lado, por que isso é ruim? Porque é um partido que manda no país. Então, a religião tem que ser o que ele fala, os sites que você acessa tem que ser A o que eles própria empresa, né? permitem. Se você tem uma ideia, cria uma empresa, a empresa desenvolve, igual o Fernando falou. Quem dá a direção vai ser o Estado e ponto final. Sim, e até conceitualmente mesmo, né? Pro liberal, o que a gente gosta muito da liberdade, de crítica e tudo mais, é que é um mecanismo de correção muito mais eficaz. Ele pode não ser no timing certo, ou certo assim, né? No timing que a gente deseja. Então, o timing da democracia é 4 anos para a eleição, que pode ser muito pouco tempo para uma nação mesmo se reconcertar ali, ou para um setor estratégico, pô, tá na disputa comercial incrível sobre um setor estratégico. Às vezes tem que ir mais rápido mesmo, e na democracia, no livre mercado, é mais devagar do que no Xi Jinping falando, cara, eu quero isso, cara. Ele fala isso, vai poder dar a China, você compete com a nação. É o que a gente até comentou, né, do que é o Elon Musk, o cara mais rico do planeta Terra, tem um carro, lançou os primeiros carros self-driving aí, elétrico, bacana, Tesla. Ele não consegue competir contra a China. É uma mega empresa, bacana, legal demais. Muitos engenheiros legais. Não tem jeito de competir contra uma nação, não. Ainda mais uma nação mais poderosa talvez contra a Suécia, 6 milhões de habitantes, contra a Suíça, que é difícil. Que faz espionagem, que é joga difícil. fora da regra também. Eu acho que a gente pode até aproveitar esse ponto que você soltou para voltar aqui pro tema das tarifas, que eu acho que a gente tem uma viajada aqui. Não, mas é importante porque é o seguinte, a China, a gente está falando das ameaças. A China é o seguinte, esse modelo ele vai ruir. É até engraçado quando a gente fala de liberdade, né? A gente acha que a gente gosta de muita liberdade aqui no Brasil ou no Ocidente, e de fato, à medida que você vai crescendo uma empresa, ficando mais rico, né? Um indivíduo, ele embaixo ele é muito mais difícil dele sair, mas à medida que ele vai ficando maior, ele vai ganhando mais influência, ele vai ganhando influência política, lobby, etc. Na China é o contrário. Na China, quanto mais rico e mais bem-sucedido você menos liberdade você tem, mais o governo cola junto. Então, isso sempre foi a cultura da China. A China sempre foi é um país milenar, sempre foi um país expansionista, sempre foi um país agressivo nesse sentido. Né, você pensar com a Mongólia, com o Tibete, com todo mundo. A China tem isso, e ela tem se expandido, ela tem feito o que eles dizem que é a Terceira Guerra Mundial, de fato, que é hoje você não precisa invadir um país. A China não precisa invadir o Brasil. Sabe o que você faz? Paga algumas pessoas-chave e passa uma lei permitindo a venda de uma mina lá na Amazônia por uma mixaria. Então, um caça deve ser, sei lá, 100 milhões de dólares. Pega 100 milhões de dólares, você passa qualquer lei que você quer que vai ajudar o seu país. Então, esse tipo de modelo de influência política dentro da regra, né, ou maquiado, é o que a China tem feito muito. Só que o problema é o seguinte, a China ela é um país que tem hoje 1 bilhão de habitantes, mas ela tem um gap de crescimento no demográfico, porque ela passou muito tempo com a política de filho único. Uhum. Então, ela dizem que em 2100, a China vai ter metade da população que ela tem hoje. Ou seja, você não vai conseguir girar essa máquina chinesa e isso vai entrar em colapso. E aí o que vai acontecer? Você vai ter que começar a fazer o que a Europa está fazendo, abrir fronteira, vai ter que até lá vai ser um país mais rico, já é um país rico hoje, a China, para quem vai lá, um país rico. Abrir fronteira numa sociedade que não é aberta a outras culturas. Com uma cultura totalitária e com pouca tolerância a outros tipos de cultura. Que adapta. Então, assim, esse choque vai acontecer e a China vai realmente se tornar uma ameaça, porque a economia vai começar a embutir, eles vão ter que abrir, vai vir muita gente de fora que não vai estar disposta a baixar a cabeça para o Partido Comunista, e o que a gente vai ver é o que está acontecendo na Europa, só que 1000 vezes pior e 1000 vezes mais rápido, porque a Europa é algo de séculos, e isso na China eu acho que vai acontecer em questão de algumas décadas, quando a população, a pirâmide virar, e essa máquina chinesa não conseguir se sustentar mais sozinha. O que é, por óbvio, um perigo para o regime chinês, que coloca mais pressão neles para a sobrevivência, o que agrava todos os pontos que a gente tinha trazido aqui do que é a liberdade. A gente foi um pouquinho ali para a China. É importante a gente... Parece que é só pró-Trump, pró-Estados Unidos. Não, a gente não tá nem... A gente é contra quem é a ameaça. Quem é contra a ameaça. A gente é a favor de quem é contra a ameaça. Exatamente. Ela tem um modelo dela, mas... põe riscos. E como que vocês acham? Então, como deve ser o comportamento do Trump? Como que os Estados Unidos responde a isso? Então, vamos lá. Foi o que os Estados Unidos fez e fez bem. Ele colocou tarifa, foi para cima. Até voltando com o Irã, que a gente tinha falado antes, Trump lá atrás já tinha começado a colocar.
pressão máxima no Irã. Na China, ele colocou tarifa que o Biden não tirou. Então, uma das coisas que o Trump fez, e fez por bem ou por mal, ele mudou o mindset do Congresso americano, do Partido Democrata e do Partido Republicano, para colocar a China como um inimigo estratégico. Não quer dizer ódio ao povo chinês, isso é bom a gente abrir as paredes aqui. Inimigo aqui não é inimigo igual o Irã considera o Estado judeu, que é um ódio mortal e quer eliminar essa raça do mundo. Não é isso. Inimigo estratégico. Eu quero matar a China, eu quero aniquilar a China, não é isso. É eu primeiro, American First, como que isso aqui me prejudica em alguma frente. Então, são várias frentes que estão ameaçadas. A China, a forma como eles fazem negócios, a Rússia também e outros países, é claro, tem essas ameaças do Irã de ataque, etc., uma ameaça mais óbvia, mas tem uma ameaça mais sutil, que é utilizar de ferramentas injustas, de acordo com os nossos parâmetros de fazer negócios, e o que prejudica os negócios dos países, prejudica, o pequeno produtor, prejudica os lojistas, prejudica as grandes empresas, os inovadores do mundo, se você tiver gente que não está julgando pela mesma regra. Né? Então, essa dualidade aí que a gente colocou dos Estados Unidos versus China, do Ocidente versus Oriente, vai além dessas questões culturais, vai em proteger esse sistema de globalização que a gente tanto preza. E aí que é interessante, que a gente fica vendo as atuações do Trump e achando que tem coisas que é tudo muito solto, é muito doido. Trump é muito doido. Quem já ouviu, já falou, não, esse cara é muito doido. Eu falei isso com vocês hoje. Pois é, mas quando você entende que tem um plano por trás e que esse plano faz sentido, você vê que realmente são etapas para chegar num objetivo final. Né? E é um pouquinho do que a gente vai trazer. O que tem hoje como o plano do Trump? Né? Você vai ver que tudo faz muito sentido. E ele está agindo rápido, né? Quer queira, quer não, tem 6 meses que o Trump foi eleito. Foi eleito não, né? Que o Trump assumiu. 6 meses é muito pouco tempo. E olha o tanto de coisa que ele já está fazendo. Por quê? Porque tem muita coisa para fazer e ele, obviamente, quer resultados rápidos, porque ele tem que manter o poder político, né? Vamos dizer, ele tem que eleger alguém e tal. Então, ele está com esse plano. E aí, o primeiro passo qual foi? Fomentar o patriotismo nacional. America First, imigração, política migratória radical. Então, assim, primeira semana ele já estava assinando ordens para expulsar imigrantes legais do país, e isso tudo fomenta um sentimento nacionalista americano. A entrada de imigrante legal foi para praticamente zero perto do que era. Sim. Eu li semana passada que 1 milhão já se autodeportou. Porque se você se autodeporta, você ganha lá, $1.000, custa menos para o governo e você pode tentar entrar de novo. Quem é deportado na algema, você não pode voltar. Sim. Legalmente ele pode tentar de novo, mas nas vias legais ele não pode voltar. Então, ele tem... E outro dia também, mandou um vídeo parabenizando todos os novos cidadãos americanos. Ou seja, não é que não pode migrar para lá, não é que os cidadãos... Mas tem que ter lei, tem que ter ordem. Algo que, por acaso, sempre foi falado por todos os presidentes. Né? Obama falava isso, Bush falava isso, todos eles falavam. E, de repente, virou um paradigma, um negócio assim, de outro mundo, ter que cumprir lei. E olha que interessante. Quando o país todo se une contra uma ameaça, o presidente americano costuma ganhar popularidade. Tanto que todos os presidentes antes do Trump, não sei desde quando, talvez desde a Segunda Guerra, todo presidente americano começou uma guerra. Por quê? Porque na dúvida ali entre A, B, Partido Republicano, Democrata, tal, o cara está perdendo popularidade, começa uma guerra contra outro país, que a população vai se juntar e falar, não, somos americanos, todo mundo junto, e a popularidade do presidente sempre sobe. O Trump foi o primeiro presidente que não criou nenhuma guerra durante o mandato dele. Só que olha que interessante, ele criou uma guerra contra a imigração ilegal. Porque você está colocando um nós contra eles ali, que são pouca gente que está vindo de fora, e não tem problema nenhum você vir de fora, como a gente falou, porque os Estados Unidos é um país feito por imigrantes, irlandeses, próprios ingleses, etc. E tal. Suecos, noruegueses, tudo. Todos, assim como o Brasil, são países feitos de miscigenação. Mas fazer da forma certa. Quando você cria um inimigo que são imigrantes ilegais vindo para roubar trabalho, para assaltar, para corromper a lei, você cria uma guerra um sentimento de nacionalismo do país, uma guerra contra não uma outra nação, mas uma ameaça interna, doméstica. E isso, de fato, aumentou muito a popularidade do Trump na campanha eleitoral, que foi um erro do Partido Democrata, porque o Partido Democrata queria que viesse o máximo de gente de fora possível, frouxar as fronteiras, para que essas pessoas que cheguem de fora se tornem cidadãos americanos e possam votar. Então eles olharam por um lado eleitoral, mas acabaram perdendo por outro. Se tivesse seguido o que Obama fazia, Partido Democrata, tivesse seguido o que Obama fez, talvez não tivesse perdido a eleição.
Porque foi um dos pontos mais chave que teve, foi o total descontrole das fronteiras. O que é muito básico para uma nação, tá, gente? Tipo assim, controle de fronteiras. O Estado, quando ele começou, 15 mil anos atrás, quando a gente começou a fazer cidades, estados, a principal coisa era controle da fronteira. Tem uma fronteira, ou tem uma cidade protegida, murada, onde lá dentro você não pode matar, que vem a polícia e te prende. É basicamente isso que o Estado nasceu para isso, e para cobrar imposto, né? Mas faz parte também. Então, o que ele fez depois? Ele começou a identificar e eliminar desperdícios com o DOGE. Então, ele criou já um departamento para reduzir o custo do Estado. Por quê? Porque isso ali na frente vai gerar uma redução de imposto e um movimento deflacionário, porque se você reduz os gastos públicos, você desburocratiza a máquina, você melhora a economia e reduz. Isso é um movimento deflacionário. Beleza. Só que, em paralelo, ele já sabe que tem outras coisas em jogo. Ele tinha essa guerra da Rússia, então ele já começou a trazer a Europa para essa guerra, porque os Estados Unidos sempre financiaram a OTAN, pagava metade da conta da OTAN, e os países mais beneficiados, os europeus, não pagavam nada. E estavam perdendo por isso. E ele está fazendo isso desde o primeiro mandato. Nesse segundo, quando começou a guerra, não teve jeito. Os países todos, a Alemanha prometeu colocar 5%, já ela tinha um mecanismo de teto da dívida que a gente tinha aqui no governo Bolsonaro. Eles tiraram esse mecanismo, agora, logo antes da eleição, para poder se endividar, para poder aumentar o custo militar. Tá batendo a porta ali deles. Tá? 2 países pro lado ali já tá com guerra. Sim. Então, demoraram para acordar, né, para poder subir os gastos. E foi o Trump. Foi ele falando que, cara, não vou pagar essa conta. Eu ajudo, estamos aqui, somos parceiros. Se vocês precisarem ir, eu até vou junto também, mas vocês têm que estar lá no campo jogando o jogo, pô. Depender dos Estados Unidos não funciona. E aí, o que ele fez? Ele tirou o time de campo da Europa, reduziu o gasto também com o militar para poder investir no militar próprio, anunciou o Golden Dome lá dos Estados Unidos, que também é um negócio nacionalista, e aí logo depois veio com as tarifas. Então, as tarifas, eles são um movimento inflacionário para o país, porque se você bota preço, tarifas, taxas em produtos que estão vindo de fora, você vai fazer a população gastar mais para comprar esses produtos. Então, isso vai subir o preço dos produtos. Só que, como 2 passos atrás ele já tinha criado um movimento deflacionário, o que a gente está vendo agora é que a inflação dos Estados Unidos até caiu em relação à projeção. Ela está vindo menor do que eles esperavam. Então, assim, a inflação sempre sobe, mas está subindo menos do que era esperado. Então, esse plano dele, ele está alinhado em várias frentes e ele tem um objetivo maior, que é trazer a Europa para o jogo, melhorar a balança comercial americana, reforçar o militar americano, né? Acaba por reindustrializar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos se tornou uma nação industrializada, as grandes fábricas, os grandes industrialistas americanos, isso acabou, porque virou chinês, russo, indiano, paquistanês, México. Os Estados Unidos foram se desindustrializando e ficou um país de serviços financeiros e de consumo e de tecnologia. Então, num cenário de guerra, o que ganha uma guerra é a indústria, é o parque industrial do país. Sempre. Então, se os Estados Unidos não têm essa força, depende de outros países, isso ficou muito claro na pandemia, quando os países começaram a se romper as cadeias suprimentos globais de suprimentos, os países que eram mais protegidos, como o próprio Brasil, inclusive, né, sofreram menos. Tem suas vantagens. Tem suas vantagens. Tem suas vantagens. E os Estados Unidos perceberam que eles eram um país que estavam sendo prejudicados por isso. Extremamente vulneráveis. Né? Todos os produtos a base da indústria química deles para farmácia. Então, tudo vindo da China. Como é que você tem 80% dos seus produtos químicos vindo de outro país? Exato. Se ele precisa, né, sem pensar maldade aqui, se ele precisa muito, que é o que uma pandemia acontece, né, as pessoas precisam mais de medicamentos, ele vai consumir tudo. Então, não é nem que ele sacaneou, não. Fica na mão de outro, pô. Isso. Enquanto dá dinheiro, compra produtos chineses, por exemplo. Então, Sim. O dinheiro saía dos Estados Unidos e ia para financiar a industrialização do maior rival cultural dos Estados Unidos, entendeu? Então, esse é um pouco do reequilíbrio que ele está falando, que ele está fazendo. Né? Uma coisa importante também é que nessa parte da OTAN, de guerra e das tarifas, o que ele fez foi... ele está tentando pressionar a Europa a pressionar a China. Que a China virou o maior parceiro de todo mundo. Né? Não tem jeito de você romper laço com a China comercial, impossível. Uhum. Mas, pelo menos, forçar ela a abrir o câmbio, pelo menos. Né? Deixa o câmbio flutuante. Pelo menos isso. Só que se a Alemanha também não faz, se a Espanha, a Itália, a Europa como um todo não junta nessa briga, fica difícil. Talvez ele até ganhe, mas
é difícil se não tiver os aliados ali. Então, Sim. foi para forçar eles que eles também estavam deixando isso passar. Tem a questão da autossuficiência energética também, né? Que os países dependem da energia um dos outros para sobreviver. Então, os Estados Unidos estão voltando a fazer o fracking, que é aquela tirar petróleo debaixo da terra, que é contra os ambientalistas, mas protege a economia E interna. tornou os Estados Unidos o maior produtor de petróleo do mundo, novamente, né? Já tinha sido antes, passado, agora, de longe, o maior produtor de petróleo do mundo. Isso é segurança energética. Só um parênteses aqui sobre segurança energética, né? A Alemanha, que foi o país que mais tentou ir para a sonda verde, colocou placa solar em tudo quanto é canto. Eu morei lá 2 anos, eu vi isso acontecendo. Eles falharam em todos os aspectos possíveis. A rede se tornou menos confiável, a energia ficou muito mais cara. Pobre não consegue aquecer sua casa no inverno, e lá faz frio. Faz frio. Coitado do pobre, esse aí se ferrou. E as cidades começaram a apagar a luz, cara. As fontes foram desligadas, porque tiveram que racionar a energia, foram desativando várias usinas deles, termonucleares ou termoelétricas, normal, carvão, Sim. e simplesmente perderam toda a confiança no grid deles, né, na linha de transmissão. Foi pro lixo. E isso um país de engenheiros, né, que a gente sempre, engenharia alemã, em todos os aspectos, e poluíram mais. Porque quando eles reativaram as indústrias de carvão, tiveram que queimar muito mais, com o carvão mais sujo possível. Assim, eles poluíram mais, ficou mais caro, e sem energia na casa. Erraram em Pior tudo. dos mundos. Pior dos mundos. E o engraçado é que várias das ONGs que apoiam esses movimentos ambientalistas e tal, são financiadas por governos desse eixo que querem prejudicar os negócios dos países da Europa, os países inimigos. Então, você faz o país mudar a matriz energética dele para uma matriz menos eficiente e depois você vende a sua energia para ele ou ele se torna dependente de você nesse cenário. A China é o país que mais polui no mundo. E enquanto isso você polui pra caramba e mete bronca na sua industrialização. Então, assim, de novo, esse é um pouco da dicotomia que a gente tem hoje. E aí os próximos passos do Trump são mais ou menos esses. O que ele quer fazer? Ele quer desvalorizar o dólar, que é um movimento perigoso, mas que vai ajudar realmente a aquecer a economia interna, reduzir a dívida americana, que ela está se tornando já quase que impagável, alguns falam que já está impagável, mas em paralelo atacar também ou conter pelo menos avanços chineses e russos, formar esse bloco forte do Ocidente, né? Acordar a Europa, trazer a Europa de volta para o jogo. Recentemente, os Estados Unidos, o Trump foi para a Arábia, né? O Trump foi para a Arábia, Fecharam um acordo lá. Fecharam um acordo lá, se aproximaram até ideologicamente da Arábia. O J.D. Vance, em paralelo, foi para a Índia. Pô, Arábia e Índia. Olha a população e os recursos que estão ali. E é uma turma que está ali no meio do caminho, entre Ocidente e Oriente. Se bobear, a balança cai para o outro lado. E ali no Oriente Médio, né, na Arábia Saudita, o Trump já tinha avançado muito. Ela não tinha normalizado as relações ali, por exemplo, com Israel, porque entrou o Biden e simplesmente desandou tudo, né? Toda a pressão que tinha colocado. É tudo mesmo, faz tudo parte do mesmo pacote, né? Toda a pressão que tinha colocado no Irã, que é um produtor de petróleo, que controla aquele estreito lá, que é junto com os países ali da Península Arábica. Ele estava num caminho que foi interrompido nos 4 anos do governo Biden, agora retomou com força. Inclusive, esse ataque que teve agora, né, dos Estados Unidos, a participação, para a Arábia Saudita e para os outros países ali, foi primeiro um alívio, né, porque é um inimigo deles. Eles repudiam nessa primeira frase ali assim, mas nos bastidores, né, na diplomacia, estão dando graças a Deus e sabem que podem contar com os Estados Unidos. Porque é muito perigoso para uma região de conflito você não poder contar com a pessoa. Sim, você não ter xerife. Se você não. Você vai declarar guerra ao Irã, aí troca o governo dos Estados Unidos. Porque na Arábia não troca de governo, é o MBS lá. Na China não troca, na Rússia não troca, no Irã não troca. Então você aí pode fazer plano de 10, 30, 20, 50 anos. Estados Unidos a cada 4 anos tem eleição. Pô, se não tem uma continuidade, como é que você dá aquele passo arriscado? Sim. Né? Então, até esse ataque aí deu. E tudo isso aí busca garantir livres rotas, comércio global de petróleo, né? Passa essencialmente ali, que é a energia do mundo, né? E tá tudo nesse pacote de reequilíbrio aí, né, do fluxo comercial internacional, das garantias de liberdade e de segurança desse sistema que a gente conhece e confia. É o que a gente já falado, né, que a Europa tá se enramando, a inflação não foi... Não foi para a lua, como falaram. Não foi. Muito medo e não foi por isso.
tem que esperar mais, né? Só o tempo vai dizer, tem mais 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas... Até o Lula começou a elogiar o Ronald Reagan e a Margaret Thatcher. E outra nossa, milagre. Em entrevista nos Estados Unidos, falou, aprendi que o livre comércio que é bom. Falou, vamos aplicar isso aqui dentro do Brasil, tá, né? Vai ser ótimo se deixar a gente comercializar livremente aqui dentro. Vai ser muito bom. Mas quem sabe, né? Deu até um raio de esperança aqui pra gente também. E voltando, saindo um pouco agora da economia, focando muito na parte de segurança, até para entrar nessa parte Irã aí que a gente foi, né? Assim, até nos pensadores liberais, a defesa é mais importante que a opulência, ou seja, que a abundância, que o comércio ali fluindo bem. Porque defesa é defesa, né? Segurança é segurança. Sem um, você não tem o outro. Tem tempos difíceis, faz parte da história humana, que a gente está provavelmente voltando para a gente estava num tempo de paz muito grande ali desde o fim da União Soviética. E agora estamos, né, novamente, né? São décadas, demorou 30 anos aí pra gente voltar a ter guerra na Europa, explodir mais tensão ali no Oriente Médio entre os países, né? Porque Iraque foi só entre os Estados Unidos ali. E o Fred tinha até me perguntado antes o que eu achava do Trump sobre esses movimentos do ataque dos Estados Unidos no Irã. Eu acho que o Irã deu a chance ideal para os Estados Unidos de se recolocarem como xerife mundial. Primeiro ele ofereceu um deal, um acordo, eles não quiseram. Aí ele deu a chance de mostrar o que acontece com quem não faz acordo com os Estados Unidos ou quem ameaça essa liberdade econômica. Quem ameaça. Você não precisa fazer acordo, mas também não atrapalha. Sim. E ali estavam atrapalhando, né? O Irã iniciou a guerra lá. Israel, o proxy dele que Hamas começou, mas foi o Irã. O mundo está pegando fogo. Eu acho que isso é uma dificuldade que a gente tem, nós humanos mesmo, né? De mudança é chato, né? Ninguém gosta de mudar. Tem gente que gosta de mudar pra caramba de casa, não para quieto, né? Mas a maior parte das pessoas, a norma ali, não é muito fã de ficar mudando o tempo inteiro. A gente gosta de previsibilidade, né? Previsibilidade, rotina é bom para o nosso sistema todo. E para os negócios. E para os negócios, para tudo, né? Você ter previsão de investimento, né? Enfim, todo mundo gosta de previsibilidade. Então, quando muda, né? Quando esse paradigma de todas essas relações geopolíticas que a gente estava acostumado desde o final da Segunda Guerra, e principalmente depois do fim da União Soviética, tá mudando. E mudança dói, né? O Trump, na verdade, não tá mudando nada. Ele só anunciou, né? Ele é só um médico que colocou a mão ali no cadáver e falou, tá morto, tá? Vamos fazer alguma coisa agora. Ele tá restabelecendo essa segurança e essa calmaria que a gente teve, não foi porque os Estados Unidos estavam fracos, é porque os Estados Unidos estavam fortes e atuantes. À medida do momento que os Estados Unidos e a Europa começou a ficar fraca, esses outros países começaram a crescer, e aí isso começa a criar as tensões de expansionistas, de mercados e etc. Por exemplo, até pouco tempo estava a China falando de invadir Taiwan, né? Esse território é nosso, já estava ali, depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, os olhos dos chineses cresceram, e Taiwan produz, sei lá, 80% dos microchips do mundo, todo mundo depende disso aqui, provavelmente tem uma peça que depende de Taiwan. Se a China vai lá e invade Taiwan, por exemplo, por qualquer desculpa que seja, isso desequilibra o comércio internacional inteiro. Mas a partir do momento que você tem alguém que bota a ordem e que fala, olha, coisas podem ou não podem, na verdade quem fala é a ONU, mas você tem que ter alguém que falar não adianta não, você tem que reforçar, né? Pegar de papel assinado é só uma burocracia. Aliás, eu até vi analista falando que a ameaça do Trump sobre a Groenlândia, pô, a Rússia fala, vou pegar a Ucrânia, vai lá e pega. A China fica ameaçando, fala, vou falar também para ver se até acorda a Europa. É para eles acordarem um pouquinho, gente, tá todo mundo falando, vou falar também, o que acontece aqui? Para ver se a Europa começa a barrar, a Rússia que tá no quintal dela, né, logo na fronteira, faz alguma coisa, e também juntar com a voz aos Estados Unidos contra a China ali. Então, é tudo retórica, é jogo de narrativas. Exato, não quer dizer que ele vai invadir a Groenlândia e tal. Mas isso é interessante, porque esses países aí você não vê muito eles falando, não. Eles fazem. É igual, por exemplo, a China, você não vê o Xi Jinping soltando tweet, brigando tweet com alguém, com um bilionário ele chinês. Ele não briga com jornalista no Twitter, não. Não briga com jornalista, nada, eles ficam quietinhos. Só que você não imagina o que eles estão fazendo por trás, porque não tem ninguém fiscalizando. Agora, o Trump, o que ele tem? Ele não pode fazer, porque se ele fizer algumas coisas erradas fora da linha, vai ter um monte de gente ali olhando. Mas daí ele vai e solta uma. A Groenlândia, o Canadá é o 51º estado americano. Ele solta uma dessas, não, o cara é louco. Não, ele tá simplesmente fazendo o jogo que os outros fazem. Ele tá começando a dar uma ameaça. Aqui, isso aqui tá acontecendo ali, ó. Tá acontecendo ali, eu vou fazer também. Aí todo mundo, opa, então peraí, deixa eu fazer menos do lado de cá, ou deixa eu segurar o do lado de cá. E ele não vai e não faz. É a melhor estratégia? Não sei.
Mas é uma estratégia. Mas Isso que é importante exato. entender. Eu acho que não é que a gente está necessariamente defendendo tudo que ele faz. É que tem uma ideia por trás, tem um plano por trás. E Eu acho que a questão das tarifas ficou muito claro e acho que a gente pode fazer uma análise agora mesmo sobre essa questão da guerra, só acho que vale uma contextualização para quem também não está por dentro, né? Existia um acordo internacional de não enriquecimento do urânio, um acordo do qual o Irã era signatário, próprios Estados Unidos, Rússia, China, as grandes potências nucleares aí do mundo, e que os Estados Unidos, acho que em 2018, resolveu se afastar porque a Organização Internacional de Programas Nucleares fez apontamentos de que o Irã não estava sendo transparente em relação ao enriquecimento de urânio. E eles não davam acesso aos centros de pesquisa nuclear do Irã. Aos investigadores. Mesmo após, né, pressão desse grupo internacional para que eles liberassem, né, fossem transparentes, e atendessem ao acordo, o Irã insistiu em não ser transparente e os Estados Unidos se retirou do acordo. E, mais recentemente, a inteligência de Israel identificou que o Irã estava já com o urânio enriquecido acima de 60%. Uhum. E estudos apontam que Que para é você nível chegar até 90%, de arma, né? Que é quando você consegue usar o urânio para fins de armamento nuclear, que você pode, de fato, transformar o urânio numa bomba nuclear, é questão de meses, questão de semanas. Então, diante desse cenário, diante de um governo, né, que é o caso do governo do Irã, onde você prega verbalmente, né, explicitamente morte à América e principalmente morte a Israel, acendeu um alerta vermelho e Israel teve que tomar alguma atitude. E aí foi o cenário onde começou aí essa guerra e onde mais recentemente os Estados Unidos, né, depois de pregar, né, depois de insistir que o Irã voltasse a ser signatário desse acordo de paz, voltasse a ser signatário desse acordo de não proliferação do armamento nuclear a nível mundial, o Irã desrespeitou e os Estados Unidos teve que bombardear as instalações nucleares do Irã. Sim. Bombardeou 3 instalações, né, conseguiu destruir através de um armamento que fura até bunker. Foi um ataque muito bem sucedido. Não soube de nenhuma morte no ataque, eles só mesmo destruíram ali a estrutura, né, dos centros de pesquisa que estavam desenvolvendo esse armamento, retornaram para os Estados Unidos. Hoje a gente está no cenário de que o Irã condenou, né, o ataque, tentou atacar as bases hoje. Hoje isso. Lançou míssil. No Catar e no Iraque, né, Clebinho? Isso, nas bases americanas. E a pergunta que eu tenho para vocês para a gente, né, se posicionar também aqui em relação a esse tema, né, para vocês darem um posicionamento de vocês. Como que vocês enxergam essa liderança do Trump? Porque a gente já trouxe um contexto aqui também de como que vem sendo a liderança dele, né, frente a essa guerra comercial no mundo, mas que agora ele se posiciona de forma muito clara, de forma muito veemente, de forma firme, dentro desse conflito. Veja, todo mundo está vendo os vídeos dos foguetes caindo no meio das cidades lá de Israel, Tel Aviv, etc. Você acha que um regime que bombardeia a cidade assim, com esses mísseis de pouca potência, vamos assim dizer, se tivesse uma bomba nuclear, o que eles fariam? Eles iam praticar a restrição, a contenção? Eu não preciso nem chutar, porque eles falam o que eles iriam fazer. Eles falam abertamente. Exato. E não é morto só Israel ou América, não. É a todo o Ocidente, a todos os infiéis. Então, começa lá porque aqui não é mais perto, mas o plano deles é chegar até aqui. Pode demorar 300 anos, mas eles querem chegar aqui no Brasil também, né? É plano deles. Exato. Então, assim, o que o Trump está fazendo, ele não está fazendo justiça com as próprias mãos. As regras foram definidas pelo Conselho das Nações Unidas, que é como tem que ser. Junte os países, eles definem as regras e as regras têm que ser cumpridas. Mas se a regra não for cumprida, alguém tem que fazer alguma coisa. E nesse caso, que é o que eu acho que os Estados Unidos estão se posicionando muito bem, poxa, a regra não pode ter arma nuclear, tem vários indícios aqui que está tendo, não é só para o uso de energia, né, porque existe energia nuclear, né, aqui é um uso civil, vocês estão chegando no nível de uso militar, e aí começaram a disparar ataques contra Israel. Os líderes mundiais hoje são fracos,
eles não são líderes de guerra da época de 100, 200 anos atrás, são líderes do Commonwealth ali, da tranquilidade e tal, estão preocupados em serem reeleitos ou o apadrinhado ser eleito. Não mexer com esse negócio de guerra, pode atrapalhar a minha reeleição ou a eleição do fulano do meu partido. Ou se posicionar abertamente, né, sobre ela. Se posicionar, não posso me posicionar porque vai vir um monte de gente falar mal de mim no Twitter. Então, assim, são líderes fracos, então a Europa fica inerte diante dessas ameaças. Umas mais óbvias, como essa do Oriente Médio, outras mais sutis e graduais, como essas econômicas que a gente passou. Até de migração interna, né? Por isso que a gente acha que essa liderança do Trump e esse posicionamento firme dele, não criando regras e impondo regras e tal, mas fazendo cumprir as regras, é fundamental para a humanidade como um todo. Ele está realmente reequilibrando essa dinâmica entre Ocidente e Oriente. E é engraçado, né, Fernando, né, Clebinho, como é que o pessoal coloca como se o Trump estivesse dando início a uma guerra. Na verdade, quem entrou em desacordo com o que foi acordado previamente foi o próprio Irã. E a gente tem que pensar o seguinte, muita gente fala, né, esse pessoal que critica os Estados Unidos, o Trump bombardeou, o Trump tem acesso às bombas nucleares dele, Israel tem acesso às bombas nucleares dele, Rússia tem, por que o Irã não pode ter? Faria sentido para uma pessoa que vê de fora, mas pensa bem. Exato. Mas olha para você ver. É a quebra de paradigma do início lá. Algumas coisas não são binárias. Não, e mais. Eu vou além. Qual cenário é mais estável? O cenário onde o Irã tem uma bomba nuclear ou o cenário onde o Irã não tem uma bomba? A gente não está negando que esses outros países têm uma bomba nuclear. Tem sim. Mas o que é um mundo mais estável? Onde só esses países têm ou no cenário onde o Irã tem? Porque os países vizinhos ao Irã já declararam também abertamente que o Irã não pode ter uma arma nuclear. E se tiver, a primeira ação desses governos vizinhos vai ser adquirir também uma bomba nuclear. Eles têm urânio, eles não têm urânio enriquecido a um ponto que ele pode usar como arma, mas a partir do momento que uma teocracia islâmica que defende a morte a todos esses países vizinhos tem acesso a uma bomba nuclear, o primeiro passo desses países vai ser adquirir também uma bomba nuclear. Qual o cenário é mais estável? Onde o Irã tem uma bomba nuclear, onde o Irã não tem uma bomba nuclear? Porque a primeira ação seria, além dos 5 grandes países que têm, né, acesso ao armamento nuclear, seria passar de 5 para uns 13. Além do Irã. O Irã, os vizinhos ali, obviamente, né, que já declararam que teriam arma nuclear também. Qual cenário é mais estável? Um país com mais países com acesso ao armamento nuclear ou um país com menos acesso ao armamento nuclear? E a chance de um deles soltar uma bomba, sim, ou ter alguma coisa que dá errado, e isso escalar, porque aí escala a um nível regional, exato, aí vai, solta um, aí vai cair lá na Europa, aí escala da Europa. E a bomba nuclear tem esse perigo, né, cara? Escala muito rápido. Não é nem só a chance, é o stake do negócio, é muito alto. É que se escalar devagar já escalou demais, né? Sim. É muito tenso. Só para, acho que colocar, mais bem colocadinho ali no Irã, ele faz parte da coisa de não proliferação. Uhum. Durante o governo Obama, os Estados Unidos sempre teve, né, denúncia de que o Irã estava enriquecendo para fins bélicos. Durante o governo Obama, ele tentou fazer um acordo, e é por isso que a gente acha que é uma liderança fraca, que a gente entende o bom coração, a gente entende, obviamente foi com boa intenção. Mas, cara, assim, você não fica cutucando onça com vara curta, você não faz carinho no Hot Valley que você não conhece. É muito simples isso. Mas o mundo estava acostumado com a paz, né, e tempos fáceis criam homens fracos, e é verdade. Entrou num acordo que era basicamente de 10 anos, que o Irã não abria as portas, as pessoas, os inspetores não lá direito. O Donald Trump, no primeiro mandato, saiu desse acordo. O Biden ficou num limbo, o Trump colocou uma pressão máxima ali no Irã, né, uma política de pressão máxima, através de sanções e tudo mais, para eles sentarem à mesa de novo, ainda com a possibilidade até de continuar com o programa nuclear civil, né, a ser negociado. O Biden foi um líder fraco nessa frente, e fraco assim, tá... Ele aprovaria um ataque desse aí, muito provavelmente, tá? Esse ataque aqui... Se eu puder fazer um parênteses, hoje eu vi... Não ele, né? Mas seria aqui uma pressão para fazer alguma coisa, né? Mas ele aprovaria esse ataque americano, provavelmente. Hoje eu vi vídeos de declarações da Kamala Harris, do Joe Biden, do Barack Obama, todos falando que o Irã não poderia ter acesso a uma nuclear, porque caso contrário eles iriam atacar o Irã. A própria... Sim. Como é que é o nome daquela...
da vice lá do Hillary Clinton. Isso, da Hillary Clinton também, fazendo a mesma declaração, Sim. idêntica. Não, todos e falando eles. que eles tomariam essa Sim. ação. Sim. Mas aí agora a esquerda, né? Não, mas isso... Mas isso é popular nos Estados Unidos. Então, pelo menos o Partido Exato. Democrata está mostrando, olha, a gente tem que sair das pautinhas. Tem coisas que o modinha país aí, você passa de os forma- reais. É o que a gente vê aqui no Brasil, cara. Eles usam qualquer pretexto para criticar o inimigo que está no poder. É igual a Amazônia aqui no Brasil. A Amazônia está passando por uma das recorde de queimadas. muito aqui, maior do que no governo muito maior anterior. do governo Bolsonaro. Mas você não vê ninguém falando nada de Amazônia. Ou seja, nunca se importaram com a Amazônia. Aquela musiquinha, merda nenhuma. aquela musiquinha do Aí Salvador. você vai ver as empresas de mídia brasileiras, as grandes, capital chinês, parcerias com a China. Sim. As próprias acordo. O universidades. governo aqui, né? O governo brasileiro está falando a China agora, querendo entender como melhor regulamentar as redes sociais no Brasil. Os protestos que tiveram quando começou a guerra em Israel, lá nos Estados Unidos, financiados pelo Catar, pela China, as faculdades todas, assim, é bizarro o nível de influência que a gente, né, que as democracias ocidentais deixaram chegar. Sim. Então, resumindo aqui assim, né, sobre o Trump, cara, que bom que a gente tá com um líder forte e que passa isso aí, porque mesmo se a Kamala fizesse ou o Biden, eu acho que o Biden faria, apertaria o botãozinho. Eu acho que qualquer um faria. Não sei se teria o que fazer agora, nesse momento. A Kamala. O Biden eu acho que sim. O Obama eu tenho certeza que sim. Faria igualzinho. Bush, todo mundo pra trás aí com certeza. Que tá muito esquisito o Partido Democrata recentemente, mas o Obama 100% faria isso aí. Acho assim, não dá pra falar, né, que é muito si. Mas que bom que a gente tá com um líder talvez forte. não tão rápido, ou talvez não com tanta mídia em cima, Sim, sabe? sim. Mostrando o problema pro mundo. Mas faria. Mas que bom que a gente tem alguém agora no mundo que tá mostrando poder. E mostrar poder não quer dizer que você tem que usá-lo. Sim. Né? A ideia é que ele não precisa lançar essas bombas na China, não precisa lançar em nenhum outro país. E Mas... outra coisa, né? Os Estados Unidos não está em guerra. Não entrou em guerra. Acho que muitas vezes a forma de você manter a paz é através da força. Sim. Com certeza. Né? Então, isso é uma coisa a se pensar também. Caso não usasse a força agora, sabemos o que aconteceria se o Irã tivesse acesso a uma bomba nuclear. Você vai dando chance para usar. E você vai mesmo? Você vai colocar o futuro do seu povo nas mãos de uma teocracia islâmica que defende publicamente, abertamente, morte ao seu povo? Sim, infelizmente, chega um momento que você tem que tomar uma atitude. Né? O seu vizinho está com um canhão apontado para sua casa e está construindo um canhão. E onde todo mora dia sua falando. esposa, onde mora seus filhos e falando que vai te matar. Até quando você vai ficar? Só se você for bobo. Exato. Sim. Então acho que dá para fazer essa comparação. Com certeza. Sim, é isso. E é isso mesmo. Então, assim, eu acho que o que a gente está mostrando aqui, construindo, é que o Trump não é um problema ou um causador de confusão. Eu vejo ele muito mais como a solução para um problema, mesmo que uma solução imperfeita, barulhenta, ou o que for, mas é uma solução para um problema que está sendo criado pela evolução da humanidade, onde o Ocidente se acomodou, né, virou consumista. É um ciclo normal, talvez, até. É normal. Humano mesmo, é da história. É humano. Mas e ele outros apontou, viu e tá fazendo. Sim. Coisa que os outros não estavam. Não estavam nem reconhecendo que tinha um problema. Sim. Começaram agora a É o que reconhecer. aconteceu lá atrás. Se alguém tivesse, antes da Segunda Guerra Mundial, percebido a ameaça nazista Tentaram fazer. e feito o que deveria ter sido feito. Tentaram fazer acordo com Hitler durante muito tempo. Prolongaram isso ali. Foi muito tempo até, de fato, pra guerra. Eu não sei se vocês viram o Oppenheimer, o filme. Eu acho que retrata de forma tão clara como que a bomba atômica, na verdade, ela ajudou a não prolongar a guerra. Existia uma disputa ali, né, para quem conseguiria produzir primeiro a bomba nuclear. E o que ficou claro para mim foi, se não tivesse jogado a bomba atômica, a guerra duraria muito mais tempo, mataria muito mais gente. Então é claro que é horrível, né, defender, jogar... É óbvio, ninguém quer isso. Agora, diante de um cenário em que se você não tomar uma atitude, mais mortes vão ocorrer, eu acho que existe uma decisão, apesar de muito difícil, dura, triste, tem que ser tomada. Sim, não é nem utilitarismo, não, mas ia prolongar a guerra mesmo. Isso. Ela ia continuar. Não é... Vou matar um, não é a conta numérica, é até de moral mesmo, né? Tipo assim, aí vai de valores novamente, o que a gente já tinha falado antes. Entra uma conta moral aí que não é numérica, não é matar mais ou matar menos só no número. A gente não mede assim. É uma busca de valores. Um dos motivos dos Estados Unidos jogou a bomba é que a própria Rússia, acabando o fronte lá da Europa, estava se voltando para a Ásia. Para ela não entrar na China, não entrar nos outros países. Calma aí, não pegar toda a parte ali do Oriente Médio, ela teria tempo para fazer isso. E a Europa estava meio difícil de proteger essa parte toda ali, que era o protetorado, né, da Inglaterra, França, enfim. Eles não tinham condição.
Então é E isso. até, já que a gente está no tema guerra, por que o Trump quer muito reindustrializar os Estados Unidos? Acho que isso é uma parte que é importante falar, porque o economista ele gosta de falar, não, se a economia é uma economia avançada, ela é de serviços, é a tendência de PIB maior, de PIB per capita, tende a isso. Você comentou do Oppenheimer, né? Você viu o Ford contra a Ferrari, né? Logo no comecinho ele falou, quem ganhou a Segunda Guerra, o Ford aponta ali para a indústria dele, foi a gente. Aqui saiu não sei quantos tanques por dia, não sei quantos aviões por dia. Então, a indústria, a produção, que o Fernando já comentou, ela é essencial para a guerra, é volume. Né? Os Estados Unidos ganhou a Primeira e a Segunda Guerra por causa de volume, muito. É a máquina industrial. E a indústria não se faz de um dia para né, de uma vez. A capacidade industrial para instalar, ela demora anos. Para você ter as pessoas com know-how, demora muito tempo, né, o seu trabalho. Por acaso é parecido com o meu. Então, mas o trabalho do Fernando, que a gente de administração. Pô, eu sou bacana nisso aí, mas eu não consigo chegar lá e fazer o que ele faz em um mês, ou em um ano, talvez. Treinei, peguei bem, fiz ali uns 2, 3 anos, já entendi, consigo fazer. Cara, a indústria é a mesma coisa, né? O know-how, aquela técnica ali de quem faz toda essa produção. Se não tiver bem estabelecido, esquece. Exatamente. E a E você perde isso infraestrutura, você tem que rapidinho. construir fábricas, você tem que ter processo de tentativa e No meio de uma erro. guerra, isso Exatamente, não tem Não, jeito. não tem. No meio da guerra você não consegue, você não tem tempo hábil. A tentativa e erro, quando a pessoa é boa, tá acostumada a fazer, tá num ambiente favorável, cara, muito mais fácil, muito mais rápido. Sim. Então, E pra enquanto guerra isso, é a essencial. China 100% industrializada. Eu estava vendo uma estatística que a China produz, sei lá, um navio cargueiro por semana, um negócio assim bizarro, que os Estados Unidos demoram, sei lá, 6 meses para fazer um navio, a China está fazendo um por semana. Então, o militar da China está crescendo rapidíssimo, e dos Estados Unidos e da Europa, os Estados Unidos continua sempre atualizando a sua frota, mas ele não está crescendo. Ele está tentando manter. A Europa Esquece. sucateou o militar deles desde a Segunda Guerra Mundial. Agora estão voltando a ter incentivos para poder renovar o militar deles, estão voltando para o jogo. Então, essa militarização, ela não é pró-guerra, ela é pró-paz, Evitar a que é guerra. o mais importante. Se É para passa em evitar a guerra. parabelo, né? Exato. Grande, se quer a paz, prepare-se para a guerra. Ô, pessoal, eu acho que a gente conseguiu abordar bem aqui tanto a questão das tarifas quanto a questão da guerra, né, que está aqui, principalmente sobre essa liderança do Trump, como é que ele vem exercendo. Queria que vocês dessem algum comentário final, caso vocês tenham, agradecer pela presença de vocês, caso vocês queiram concluir. Eu acho que o comentário final é que, cara, ser líder não é ser só bonzinho e falar coisa bonita. Que a gente tá numa sociedade hoje que é muito sensível com tudo, você não pode falar nada, nenhuma verdade se dói, né? Então você deixa de falar. Quando a gente deixa de falar algumas verdades, tipo, a ordem global ruiu. Ruiu, né? Tipo assim, você tem que abrir o olho, ver a verdade e batalhar nela. Isso que é ser líder. Né? E isso o Trump tem feito. Com suas imperfeições, com seu jeito diferente. Dá pra criticar muita coisa nele, isso com certeza. Mas ele só está na posição que ele está porque as outras lideranças simplesmente ignoraram o perigo durante muito, muito tempo. A Europa está com os governos caindo por causa disso, está com confusão danada lá. Os Estados Unidos nem se fala. Califórnia agora, com semi-guerra civil ali, né? Ainda não isso, mas, tipo assim, são problemas que estavam já presentes, demoraram muito para ser percebidos, e quem gritou, colocou a boca no trombone foi o Trump. Então, por isso que ele é o que é. Então, a gente precisa disso. Né? É simples assim. Eu acho que as guerras que a gente vai viver agora para frente, mais do que essas guerras que a gente está vendo no Oriente Médio, mais importante do que isso, à medida que a civilização fica mais avançada, vão ser guerras econômicas. E a gente precisa realmente, como a gente falou, de pessoas, de líderes que protejam esse modelo de inovação, de desenvolvimento, de liberdade econômica. E, de fato, é o que a gente falou, tempos bons, tempos fáceis criam pessoas fracas, né, líderes fracos, que criam tempos difíceis criam líderes fortes, né, que depois criam tempos fáceis de novo. Então isso é um ciclo que o Ocidente está passando, mas que felizmente já está virando algumas chaves. Acredito que os Estados Unidos é uma delas, estão aparecendo outros líderes aí, sem entrar em direita e esquerda, mas líderes que estão mais dispostos a lutar pelo que é correto, né, pelo que é certo, tomar decisões às vezes impopulares, mas que servem a ideais, servem a valores. Ou até trazer o debate à tona de verdade, né? Porque nem debatendo estava sendo. Trazer o debate à tona.
Eu acho que o Brasil tem que ficar de olho nisso, sabe? Eu acho que o Brasil vai passar por um ciclo eleitoral ano que vem e a gente tem que pensar muito sobre não só os próximos anos, mas as próximas décadas do Brasil, né? Eu acho que o Brasil tinha tudo para ter um papel relevante nessa história, né? Você veja, nós estamos aqui, somos 3 brasileiros falando quase 2 horas sobre geopolítica mundial e em nenhum momento nem chegamos perto de falar do Brasil. Só para zoar rapidinho o Lula. E a gente poderia ser um grande player. Teremos outras oportunidades. Com certeza. Eu acho que sim, o Brasil teria um potencial para poder assumir uma posição mais relevante nesse cenário mundial. E aí, essas são as decisões que a população vai tomar a partir dos próximos anos que vão determinar se a gente vai crescer nessa direção, se a gente vai continuar escondido ali atrás desses grandes do mundo. Perfeito, Fernandão. Eu espero e torço e trabalho para que o IFL consiga ter um papel de trazer os brasileiros para essa luta em defesa da verdade, conseguir aproximá-los, né, do que está acontecendo no Brasil e no mundo, para que eles consigam também se posicionar de forma mais lúcida e clara possível. Então, esse podcast aqui é para isso. O IFL está aqui para isso, para causar impacto na nossa sociedade. Eu espero que esse e os próximos podcasts ajudem o brasileiro, o povo aqui de BH, a compreender melhor tudo que acontece aqui ao nosso redor. Perfeito? Vamos que vamos. Parabéns. Agradecer a vocês pela presença, pelo papo. Foi sensacional, muito bom mesmo. Ao Milton Campos, aos nossos patrocinadores. E vejo vocês no próximo episódio. Um abraço. Valeu.